O torcedor azulino enfim voltou a sorrir. Depois de tanto sufoco, tropeço e atuação abaixo da crítica, o clube do Remo reencontrou o bom futebol e, mais do que isso, reencontrou a esperança. A vitória contundente em cima do CRB por 4-2 no Mangueirão não foi só mais 3 pontos na tabela. Foi um respiro. Foi um recado claro: o Leão não está morto. E mais, sob o comando de Guto Ferreira, esse time pode, sim, sonhar com algo maior na Série B. Logo de cara, já deu para perceber que o jogo seria movimentado. Mas a verdade é que o Remo começou com um meio-campo apagado, sem criatividade, sem conseguir conectar o jogo entre defesa e ataque. Janderson, Luan Martins e Caio Vinícius formaram um trio que não funcionou. Erros de passe, pouca mobilidade e um ritmo abaixo do necessário. O primeiro tempo caminhava para mais um capítulo frustrante da campanha remista, até que o CRB abriu o placar, em falha coletiva da defesa, principalmente do lateral Jorge e do goleiro Marcelo Rangel. O cenário era preocupante. Só que aí, o improvável aconteceu. Bastou o gol adversário para despertar algo dentro do clube do Remo. Como se tivesse levado um tapa na cara. O time reagiu, e reagiu rápido. Aos 35 minutos, Diego Hernandes acertou uma cobrança de falta daquelas que não se vê todo dia. A bola quicou no gramado e enganou completamente o goleiro. Era o empate. A partir daí, o Remo cresceu. Poucos minutos depois, Nico Ferreira, um dos nomes do jogo, roubou a bola no ataque, chutou, e no rebote, a bola desviou no rosto do zagueiro do CRB e entrou. 2-1 ainda no primeiro tempo. Mesmo com a virada no placar, a atuação do Remo ainda deixava a desejar. O time estava longe do ideal, e o torcedor sabia disso. Foi então que Guto Ferreira, o recém-chegado Gordiola azulino, mostrou que não veio apenas para ser mais um. Ele mexeu. Corrigiu. Ajustou. Saiu o Janderson, entrou Pavani. Saiu Luan Martins, entrou Nathan Camargo. No ataque, João Pedro assumiu o lugar de Eduardo Melo, que até então parecia mais uma parede de rebote do que um centroavante. E foi aí que o jogo virou completamente. No segundo tempo, o Remo voltou outro. Tático, intenso, ofensivo. Um time que sabia o que fazer com a bola, que marcava alto, que trocava passes com confiança. Aos 10 minutos, veio o terceiro gol. E que gol! Jogada de videogame. Daquelas que lembram times europeus. Roubo de bola de Nico, passe em sequência de Diego Hernandes, Caio Vinícius e João Pedro, que fez um corta-luz genial, deixando a bola limpa para Nico estufar a rede. Era o 3-1, e o Mangueirão explodia. A essa altura, a torcida já estava entregue à euforia. E não era para menos. O Remo, tão criticado por ser um time apático e sem alma, agora parecia um time em final de campeonato. Todo mundo correndo, marcando, jogando com o coração na chuteira. Jorge, que fez um primeiro tempo tímido, virou outro jogador. Defendia, atacava, distribuía jogo. Marcelino, pela direita, não parava de subir e descer, como se estivesse ligado no 220. A zaga com Klaus e Reinaldo, mais uma vez, foi segura e soberana. Dá para dizer, sem exagero, que são os melhores zagueiros do clube nos últimos anos. E se a gente for falar de Nico Ferreira, tem que tirar o chapéu. O garoto jogou como gente grande. Participou de tudo. Roubou, armou, marcou gol, deu assistência. Um meio-campista completo, que parecia estar em todos os cantos do campo ao mesmo tempo. Se destacou no jogo contra o Amazonas e agora confirmou que não foi por acaso. Está virando peça-chave nesse time que Guto Ferreira começa a reconstruir. João Pedro também merece menção. Não foi brilhante, não fez gol, mas fez o simples, e o simples bem feito. Dominava, girava, escorava, servia os companheiros. Feijão com arroz que faltava lá na frente. Antes do apito final, ainda deu tempo de o Leão marcar mais um. Quarta bola roubada por Nico no jogo, mais uma troca de passes rápida e eficiente. João Pedro achou Janderson, que tocou para Caio Vinícius.
Ele, que estava devendo, acertou um chute de bilhar no cantinho esquerdo do goleiro. 4-1, e parecia goleada de time pronto, embalado, com fome. No fim, o CRB ainda descontou com um gol que não alterou em nada a festa remista. Com a vitória, o clube do Remo chegou a 42 pontos e voltou a olhar para a parte de cima da tabela. Ainda está fora do G4, mas a distância caiu. São 5 pontos atrás do Coritiba, o quarto colocado, e tudo vai depender desse próximo confronto direto contra o Operário. Um jogo que pode ser divisor de águas na campanha azulina. Vencer significa entrar de vez na briga. Perder pode significar encerrar qualquer sonho de acesso e passar a mirar os tão falados 45 pontos que garantem a permanência na Série B. E é esse o momento em que o torcedor precisa ter equilíbrio. A empolgação é natural. O time venceu, jogou bem, mostrou evolução. Mas o campeonato é traiçoeiro. Ainda restam partidas complicadas, e o caminho não será fácil. O importante agora é fazer o dever de casa, pontuar fora, e contar também com tropeços dos adversários diretos. E isso não é impossível. Muitos times ali do G4 têm confrontos diretos e sequência difícil. O Remo precisa acreditar, mas com os pés no chão. O que anima é ver que, pela primeira vez em muito tempo, o time tem cara. Guto Ferreira já começa a deixar suas digitais no elenco. As movimentações táticas, a mudança de postura, a intensidade. O Remo deixou de ser um time reativo que só rifava a bola e passou a ser uma equipe que pensa o jogo, que propõe, que busca o gol com organização. E isso, aliado à entrega dos jogadores, é o que pode fazer a diferença nessa reta final. O torcedor remista tem motivos para comemorar. Foi uma atuação convincente, que dá confiança para o que vem pela frente. Mas mais do que isso, foi uma vitória que recoloca o clube no caminho da esperança. O acesso ainda é difícil? É, mas não impossível. Principalmente se o time mantiver esse nível de atuação, se os jogadores seguirem com essa entrega, e se o técnico continuar fazendo as escolhas certas. Domingo contra o Operário, fora de casa, é mais uma decisão. E o Remo tem todas as condições de buscar esses 3 pontos. Ainda mais com essa nova postura, com esse novo ânimo, com esse futebol que voltou a empolgar. O torcedor, claro, vai fazer a sua parte. A confiança voltou. O clima é outro. E enquanto houver chance matemática, o sonho da Série A vai estar vivo. Seja no Mangueirão ou longe de casa, o Leão precisa seguir com essa pegada. Porque agora é guerra. É reta final. Cada jogo vale o dobro. E o que parecia impossível há algumas rodadas, começa a ganhar forma de novo. Basta acreditar. E se o clube do Remo quiser realmente transformar esse sonho em realidade, vai precisar mais do que uma atuação empolgante num jogo isolado. O desafio agora é manter o nível, sustentar o bom momento e provar que essa virada contra o CRB não foi um acaso, mas sim um ponto de virada definitivo dentro da temporada. A palavra da vez no Baenão precisa ser consistência. Porque, por mais que a tabela ainda permita sonhar, o tempo é curto e qualquer tropeço pode ser fatal. A base para acreditar está aí. O time encontrou uma espinha dorsal mais equilibrada, o treinador começa a entender as peças certas, e finalmente, o elenco parece ter assimilado o que significa jogar uma Série B, entrega, intensidade e inteligência. E não é só questão de tática ou de sistema. É questão de postura. E isso o torcedor percebeu com clareza nesse último jogo. Desde o apito inicial, especialmente após as mudanças feitas por Guto Ferreira, o clube do Remo mostrou que estava em campo para decidir, para se impor, para buscar os 3 pontos com autoridade. Um nome que não dá mais para tirar do time é o de Nico Ferreira. O que esse garoto fez em campo foi coisa de veterano. Marcando, armando, aparecendo na frente, recuando para fechar espaços. Foi o motor do time. E não é só o torcedor que percebe isso, os próprios companheiros passaram a jogar melhor ao lado dele. O meio-campo, antes perdido, agora parece mais coeso. Com Pavani e Nathan Camargo ao lado, a bola começou a girar com mais naturalidade, as jogadas começaram a surgir e o Remo passou a agredir com inteligência.
Outro que mudou o patamar do time foi João Pedro. Quando entrou, a movimentação ofensiva mudou completamente. Ele não é aquele camisa 9 clássico que vai brigar com os zagueiros o tempo inteiro, mas é um atacante inteligente, que sabe abrir espaços, fazer o pivô e deixar o companheiro em boas condições. Contra o CRB, foi isso que ele fez. Participou de 2 gols, mesmo sem marcar. E às vezes, isso é mais importante do que balançar as redes. Um centroavante que entende o jogo e não atrapalha o ritmo da equipe já é meio caminho andado. Mas não é só no meio e no ataque que o Remo deu sinais de evolução. A zaga com Klaus e Reinaldo é sólida, segura e transmite confiança. Nos momentos em que o CRB apertou, a dupla não tremeu. O torcedor pode até não perceber isso num primeiro olhar, mas a estabilidade defensiva é o que sustenta qualquer time que sonhe em subir. E se você for olhar os times que estão brigando na parte de cima da tabela, todos eles têm um sistema defensivo eficiente. O Remo começa a mostrar isso também. E falando em confiança, a vitória contra o CRB teve um efeito que vai muito além da tabela. O clima mudou. O vestiário está mais leve. A torcida voltou a acreditar. O ambiente em torno do clube agora é outro. Os jogadores, que até pouco tempo estavam pressionados, criticados, agora estão sendo exaltados. E isso influencia diretamente no rendimento. O futebol é mental. Um time que entra em campo acreditando no que está fazendo, acreditando que pode ganhar, joga diferente. Corre mais, se entrega mais, erra menos. Agora, é claro, tudo isso vai ser colocado à prova contra o Operário. É um confronto fora de casa, contra um adversário que também briga por seus objetivos e que costuma ser forte jogando em seus domínios. Mas o Remo precisa encarar essa partida como mais uma decisão. A vitória pode colocar o time de volta na briga pelo G4 e elevar ainda mais o moral. O empate mantém viva a chama, mas a derrota seria um banho de água fria. Por isso, foco total. Guto Ferreira tem a semana inteira para trabalhar, ajustar detalhes e preparar o time física e emocionalmente para esse novo desafio. E é aí que entra a maturidade. O torcedor quer ver um time vibrante, ofensivo, que vá para cima. Mas também quer ver inteligência. Não adianta se lançar todo ao ataque e esquecer de se proteger. O equilíbrio é o que faz a diferença. Contra o CRB, o Remo foi agressivo, sim, mas foi agressivo com responsabilidade. E esse é o modelo que precisa se repetir. Saber a hora de acelerar e a hora de cadenciar. Saber quando é para subir a linha de marcação e quando é para segurar. Série B é isso. Não é só talento. É leitura de jogo, é saber sofrer quando for preciso e matar o jogo quando a oportunidade aparecer. O torcedor já entendeu que não vai ser fácil. Mas também entendeu que não é impossível. E se o time continuar jogando com essa alma, com essa entrega, vai ter o apoio necessário até o fim. É só olhar a reação nas arquibancadas depois do apito final contra o CRB. Era a comemoração de quem voltou a sonhar. E quando a arquibancada empurra, quando o torcedor acredita, o time cresce. E o Remo, historicamente, sempre foi um time que cresceu na adversidade. Pode até não ser o favorito, mas é o time da resistência, da superação. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente. Restam jogos difíceis, confrontos diretos, viagens longas. Mas cada rodada agora é uma decisão. O foco tem que ser total. Não dá mais para errar escalação, como aconteceu no primeiro tempo contra o CRB. Não dá mais para insistir com quem não entrega. O torcedor quer ver quem corre, quem luta, quem veste a camisa com honra. E o time que entrou no segundo tempo foi exatamente isso. Um time que respeitou a grandeza do clube e entendeu a importância do momento. Guto Ferreira, mesmo com pouco tempo de trabalho, já mostrou que pode ser o comandante certo nessa reta final. Ele errou, sim, nas escolhas iniciais, mas teve a humildade de corrigir ainda no intervalo. E isso é raro. Muitos técnicos demoram demais para reconhecer quando escalam mal. Guto foi rápido, objetivo, e os resultados vieram. O time cresceu, virou o jogo, goleou e jogou bem. E isso,
numa Série B tão nivelada, é um diferencial gigantesco. Um treinador que lê o jogo e que entende o que cada peça pode oferecer é o tipo de liderança que o clube do Remo precisa. Agora, mais do que nunca, o elenco precisa comprar essa ideia. Entender que o momento exige concentração máxima, comprometimento e regularidade. Não basta jogar bem uma rodada e cair na próxima. O Remo precisa de uma sequência. Precisa empilhar boas atuações. Precisa somar pontos em casa e fora. Só assim vai conseguir encostar de vez no G4 e transformar esse sonho em um objetivo palpável. Domingo, contra o Operário, é o teste de fogo. E é o tipo de jogo que separa os que querem subir dos que apenas participam. O Remo vai precisar de todos, dos titulares, dos reservas, do treinador, da comissão, da diretoria, da torcida. Vai precisar de união. Porque agora é reta final, e todo detalhe importa. Um escanteio bem cobrado, uma falta bem batida, um desarme na hora certa, tudo isso pode decidir um jogo. E cada jogo agora vale ouro. O clube do Remo mostrou que tem força, mostrou que tem time, principalmente, mostrou que tem alma. E enquanto houver alma, há esperança. O acesso ainda é possível, sim. Mas para isso, o time precisa continuar nesse ritmo, continuar acreditando e, acima de tudo, continuar lutando como fez contra o CRB. Porque quem luta até o fim, muitas vezes, é recompensado com o impossível. E esse impossível, no Baenão, já começa a parecer mais próximo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro acordou em polvorosa nesta semana com uma decisão inesperada da CBF que promete mexer com os bastidores do campeonato. De acordo com fontes internas, a entidade máxima do futebol nacional decidiu anular a partida entre Remo e CRB, alegando irregularidades graves na condução da arbitragem. A notícia caiu como uma bomba entre torcedores, dirigentes e jogadores, e já movimenta conversas acaloradas nos clubes e redes sociais. Nos bastidores, especula-se que a decisão não tenha sido tomada apenas por erros técnicos isolados, mas sim por uma série de equívocos que teriam comprometido a lisura da partida. Há rumores de discussões internas entre membros da comissão de arbitragem da CBF, que apontariam inconsistências na interpretação de lances cruciais e possíveis falhas de comunicação durante o jogo. Fontes próximas à entidade afirmam que a decisão de anular o confronto foi tomada de forma inédita, algo raríssimo no futebol brasileiro, e que agora abre precedentes para revisões em outros jogos sob suspeita. Entre os torcedores, a repercussão é intensa. Nas redes sociais, já se formam teorias sobre possíveis interesses por trás da anulação, com alguns afirmando que a decisão pode favorecer negociações futuras de clubes na tabela, enquanto outros defendem que a CBF finalmente tomou uma posição firme contra erros que, muitas vezes, passam despercebidos. Dirigentes de clubes estariam reunidos em caráter emergencial para avaliar as implicações da medida, enquanto jogadores ainda assimilam a novidade e tentam entender como isso impactará suas estratégias e planos de temporada. A imprensa esportiva não para de repercutir o caso, e fontes garantem que os desdobramentos não devem se limitar à questão da arbitragem. Existe a possibilidade de abertura de investigações internas mais profundas, e o clima nos bastidores é de tensão, curiosidade e uma dose de ansiedade. Se por um lado a decisão da CBF busca preservar a credibilidade do campeonato, por outro ela levanta dúvidas sobre a consistência e estabilidade da condução das partidas, um tema que já vinha sendo alvo de críticas discretas, mas que agora ganhou os holofotes de forma oficial. O que se comenta nos corredores do futebol é que nada mais será como antes. Cada lance, cada decisão de árbitro e cada resultado poderá ser questionado sob a perspectiva de que irregularidades graves podem levar à anulação de partidas. Para os clubes, resta aguardar as definições oficiais e ajustar seus planejamentos, enquanto a torcida segue ansiosa, entre indignação e expectativa, acompanhando de perto cada rumor e cada movimento que a CBF possa anunciar nas próximas semanas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida.
Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.